como é que a gente compreende o tempo? A gente tem uma compreensão que a gente acredita que a gente pode controlar o tempo, ou a gente tem uma compreensão flexível do tempo? Tá? E aí, talvez nesse sentido, um paulista está para um alemão, assim como um baiano está para o Brasil. Tá? Nós, paulistas, temos a impressão que nós temos uma compreensão mais controlada do tempo. O que para um alemão, não. Tá? Um alemão vai nos ver assim como ele percebe o Brasil em geral. Você vai ver um corte do Techcast, o podcast da Techers, uma consultoria de recrutamento e soluções para RH e tecnologia. E nós também conduzimos processos seletivos para pessoas com deficiência, com foco no mundo corporativo. Quando a gente fala de Brasil, quais são talvez as principais diferenças, culturas regionais que são contrastantes? Porque nós paulistas, nós temos a arrogância de achar que a gente é melhor do que os outros. Porque São Paulo, capital, é a terceira maior cidade do mundo. Se São Paulo fosse separado do resto, eu acho muito ruim chamar as outras áreas de resto, nós seríamos, sei lá, a 10ª maior economia do mundo. Então, tendo essa visão centralizada em nós, paulistas, São Paulo, capital, tá? Quais são as principais diferenças que você já viu, talvez entre costumes no dia a dia de trabalho das regiões? Daqui do Brasil. Tem alguma coisa que te chama atenção? Eu acho que são sempre duas principais diferenças. A primeira é a compreensão do tempo, né? Como é que a gente compreende o tempo? A gente tem uma compreensão que a gente acredita que a gente pode controlar o tempo, ou a gente tem uma compreensão flexível do tempo. Tá? E aí, talvez nesse sentido, um paulista está para um alemão, assim como um baiano está para o Brasil. Tá? Nós, paulistas, temos a impressão que nós temos uma compreensão mais controlada do tempo. O que para um alemão, não. Tá? Um alemão vai nos ver assim como ele percebe o Brasil em geral. Então, a compreensão do tempo. Isso é interessante. E estilo de comunicação, né? Algumas culturas que têm um estilo de comunicação mais direta e outras culturas mais indireta. Então, nesse sentido, talvez Rio Grande do Sul é o grande exemplo de um estilo de comunicação direto e, por vezes, confrontacional, que vai ser percebido pelo resto do Brasil até como agressivo ou até falta de educação. E um baiano ou um pernambucano vai ter um estilo de comunicação indireto, que por vezes vai ser percebido como enrolador, ou não passa mensagem, esconde informação, e pra gente é simplesmente estilo de comunicação. E quando a gente aumenta esse espectro da cultura brasileira, talvez para as outras culturas, na tua experiência e vivência, talvez quais são as culturas mais contrastantes às nossas? Eu vou dar um exemplo que é muito comum em alguns processos seletivos que a gente conduz. Quando a gente vai falar com mexicanos, eles têm uma expressão chamada ahorita, que é como já já. Nunca acontece o já já. Nunca. É tipo já já. Já já quando? Me diz quando. E assim, eles são latinos como nós, tem toda aquela comunicação talvez mais próxima, muitas vezes informal, mas esse detalhe faz toda a diferença em projetos que você precisa ter começo, meio e fim. Então, o que você já viu de muito diferente da cultura brasileira nas outras culturas? Acho que sempre é muito diferente, tá? Agora, esse exemplo da ahorita, eu adoro que ele sempre aparece. Não ele aparece na boca de brasileiros, né? Isso. E os brasileiros, eles não se dão conta de duas coisas. Primeiro, o ahorita, ele tem sim uma resposta. O ahorita é agora ou nunca, a depender da sua relação com quem você está conversando. Porque o mexicano, ele é altamente relacional. Então, se ele te preza na cadeia de valores dele, o ahorita vai acontecer. Se ele não te preza, esse ahorita é uma forma dele te dizer, olha, não vai rolar, tá? Você não é minha prioridade agora. Agora, nós brasileiros falamos, tô chegando. É isso. Para dizer que pode ser entre 5 e 45 minutos, que é muito próximo do ahorita. A gente tem um estilo de comunicação extremamente indireto. A gente fala que vai dar uma passada mais tarde para dizer que não está indo. Né? Temos um artigo na consultoria que chama 17 formas de dizer não no Brasil. Então, assim, dentre todas as culturas, a mexicana ela acaba sendo muito próxima da nossa. Mas tem um conceito na área que a gente fala, né, a dificuldade das pequenas diferenças. Que talvez para nós um mexicano seja mais difícil do que um americano, que aí sim é uma cultura oposta
a nossa em todos os valores culturais. O brasileiro não se dá conta, mas a gente é muito menos parecido com os americanos do que com os chineses. Tá? Que interessante. E aí é onde que o primeiro passo na jornada de capacitação e inteligência cultural, é a sensibilização. É as pessoas realmente entenderem que culturas diferentes impactam nas relações. O segundo é autoconhecimento cultural. Quem sou eu? Porque se eu não entendo quem sou eu culturalmente, eu vou achar que o mexicano é desleal ao trazer o aorita dele, sem me dar conta que eu faço exatamente a mesma coisa com outras palavras. E que tudo que eu penso de um mexicano, um alemão pensa de mim. Ô Mari, e por que a gente é altamente percebido? E quero dizer assim, eu chego na Bahia, eles viram para mim falar, você é paulista. Óbvio, a gente tem o nosso sotaque, mas a gente chega nos Estados Unidos, brasileiro, e o que a gente emana para que as pessoas percebam que nós somos brasileiros, vamos dizer Tem assim. cara de brasileiro. Como que é a cara de um brasileiro, não é? Como que é a cara de um brasileiro? Minha? Eu tenho uma passabilidade que às vezes eu até passo por europeia, dependendo por alguns traços, assim, no Brasil. Mas você chega nos Estados Unidos, eu fui para a Europa, em Portugal, por exemplo, eu pus o pé lá, o taxista virou para mim e falou assim, brasileira, né? Eu não tinha nem aberto minha boca. Que é isso? São alguns fatores, tá? Um primeiro que eu poderia começar aqui você viu o quanto você mexeu suas mãos e, pô, isso aí é super brasileiro, né? A gente tem uma espacialidade que a gente não se dá conta que às vezes a gente extrapola o limite do outro, né? A gente tem uma regra global de one arm's length, então você fica a um braço de distância da pessoa com a qual você está conversando. O brasileiro nunca aprendeu isso na vida, né? Então a gente chega e toca nas pessoas. Exato. Aí, assim, eu cheguei aqui, vocês me apresentaram a Mari. A Mari, assim, é altamente informal, né? E com um sorriso no rosto, com um imperativo de cordialidade, com um imperativo de simpatia. Isso também é altamente brasileiro. Então, tem uma postura corporal, tem uma postura relacional. E aí, se a gente realmente começa a falar, aí tem sotaque, aí vai depender um pouco do outro lado, o quanto que ele sabe ler isso ou não, né? A gente tem um barulho, né? Brasileiro é barulhento, a gente fala alto, a gente anda em grupo. Aí tem a questão das roupas que a gente utiliza. Podemos ir para várias camadas de percepção. Agora, toda cultura tem isso. Sim. A gente tem uma brincadeira entre interculturalistas que tá em aeroporto ou tá, assim, num shopping e ficar tentando ver de onde a pessoa é por esses traços, assim, que toda cultura tem. Não são só traços físicos, né? Não muito são. mais do que postura, isso. é um jeito de andar, um jeito de se vestir. Como a gente diferencia um chinês de um japonês? Ixi, não quero responder, não. Eu não sei. Normalmente... Quanto é puxadinho. Então, se é puxar, eu não sei. Não. Normalmente, o chinês, ele faz mais uso de marcas expostas. Verdade. Tá? E o japonês tende Mais a discreto. ter uma vestimenta mais discreta. Então, aí você já começa a perceber... Óbvio que quem é oriental tem uma percepção muito maior dessas diferenças pequenas de etnias que, por vezes, não são possíveis de serem lidas, tá? Mesmo os chineses e os japoneses, por vezes, têm dificuldade de se diferenciar entre si. Aí você vai para esses outros lugares. O chinês, ele é barulhento, o japonês, ele é silencioso. Então, você vai somando essas camadas de análise e aí você consegue chegar em alguma percepção. E dos expatriados que você já atendeu, já viu, qual foi a cultura que é mais difícil de adaptar? Tem alguma que quando chega lá, você fala, vem cá. Olha, essa pergunta ela sempre acontece e a minha resposta é não. Não. Tá? Não tem. A gente tem encontros culturais mais fáceis ou mais desafiadores que, em geral, vão entrar muito na dimensão do indivíduo. Tá? Do indivíduo, da empresa. Eu estou falando de uma matriz de outra cultura que está vindo para cá. Ou eu estou falando de um brasileiro que está trabalhando numa outra empresa de uma cultura não brasileira. Aí, assim, esses encontros eles vão se dar mais na dimensão individual. O que eu posso garantir é que todos os encontros culturais são extremamente desafiadores. Deve ser desafiador, mas deve ser muito curioso você ver como uma cultura é percebida por um indivíduo e vice-versa, né?
É apaixonante, né? tá? Eu falo que esse que é o paradoxo aí de uma expatriação, né? É extremamente desafiador, é extremamente cansativo, é extremamente frustrante e o expatriado não quer voltar. Por quê? Porque é também muito enriquecedor, é viciante, porque uma vez que você começa a ter esse contato com outras culturas, você se dá conta que não tem fim, ninguém nunca vai conhecer todas as diferenças culturais no mundo. E aí você quer mais, você quer mais, você quer mais, é apaixonante. Gostou? Bacana, né? Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E se você tiver alguma demanda de recrutamento para as áreas de RH e tecnologia, solicite um orçamento aqui embaixo. Muito obrigado e até o próximo corte.